seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, irei vos apresentar as regras da ortografia alemã, do uso com as consoantes S, SZ e SS, com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Neste vídeo, então, eu vou vos apresentar o S-Laut. S trata-se do som da consoante. O som da letra S pode se expressar no idioma alemão de diferentes formas, com as seguintes consoantes. Seria, então, a letra S, o SZ e o SS. Apenas para título de curiosidade, não existe, digamos assim, uma tradução ao português para esse SZ, tá? Então, a gente realmente tem que falar o SZ do idioma alemão, porque ele também não é usado no idioma português, no alfabeto, né? Então, ele nem é citado lá no alfabeto em português, então por esse motivo não existe tradução para ele. E por favor, não confundir a questão com o beta do alfabeto grego. Eu já escutei muita gente falar: ah, tá, o S7 é o beta. Não, não é o beta, tá? São duas coisas diferentes. O beta pertence ao alfabeto grego e o S7 pertence ao alfabeto alemão. São duas consoantes diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. E elas também não devem ser chamadas iguais, não devem ser comparadas, certo? Então, sobre esse vídeo, então, eu vou tratar do som do S. Como eu já falei, nós então podemos... o som do S, ele é retratado no idioma alemão de várias formas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra Straße, que seria rua em português, né? E essa palavra nós escrevemos com SZ. E outra palavra seria Küssen. E nós escrevemos com 2 S's. E a próxima palavra, Rose. E essa nós só escrevemos com 1 S. Então, nesse vídeo eu vou explicar quando nós devemos usar essas 3 consoantes, o S, o SS e o SZ. Em quais casos? Existem regras no idioma alemão e eu vou apresentar elas para vocês para melhor compreensão. O S-Laut, entre duas vogais. Então, regra para o uso do S. A consoante S, nas palavras do idioma alemão, entre vogais seriam o A, E, I, O, U, pronuncia-se com o som de Z. Então, nós temos o exemplo aqui. Nós temos a palavra böse. Böse. Verifiquem que eu estou pronunciando esse S com o som de Z, pelo motivo de esse S se encontrar entre duas vogais. E isso sempre vai ser assim, tá? Próximo exemplo, essa palavra nós já vimos antes. Rose. Rose. Então, verifique aqui de novo, eu estou pronunciando o S com som de Z, pelo motivo dele se encontrar entre duas vogais, o O e o E. Próxima regra para o uso do SZ. Então, a consoante SZ, nas palavras do idioma alemão,
nós escrevemos depois de um longo vogal. Então, eu vou explicar com exemplos melhor para vocês entenderem. Então, nós temos aqui a palavra Straße. Straße. Então, verifiquem que eu estou entonando de uma forma longa o A, certo? Então, esse é o motivo pelo qual eu devo usar o SZ entre essas vogais. Se eu não entoar a vogal depois, né, dessa letra A, então a gente teria outra, talvez o S ou o SS aqui. Mas nesse caso seria então SZ. Essa é uma regra. Então eu digo Straße. O outro exemplo seria para a palavra grüßen. Grüßen. Então, verifiquem que eu estou entonando o U com trema. E por esse motivo que nós também escrevemos essa palavra com SZ. Então, aqui nesse vídeo seria interessante vocês pegarem um caderno e anotarem essas regras. Ou fazer um print de cada tela aqui, né? De cada informação. Porque são realmente várias informações que eu vou passar aqui no vídeo, né? Então, seria, como já diz o nome, é uma videoaula, né? Então, você não pode simplesmente deitar no sofá e ver esse vídeo, né? Então, tem muita informação aqui. E ainda, regra para o uso do SZ. A consoante SZ, nas palavras do idioma alemão, nós escrevemos depois de um ditongo também. Então, primeiro eu citei antes depois de um longo vogal e agora depois de um ditongo. O ditongo, o que significa isso? É o encontro de duas vogais, certo? Então, seria o AU, o EI, o EU ou o A com trema U, né? Então, o ditongo é o encontro de duas vogais. Então, sempre quando acontece esse caso, nós escrevemos a palavra com SZ. Então, vamos ao exemplo. Beißen. Beißen. Então, nós encontramos o que aqui? Um ditongo antes da consoante SZ. Próximo exemplo. Sträuße. Sträuße. Aqui também nós encontramos um ditongo antes do SZ. Então, sempre nesse caso, quando nós encontrarmos ou uma vogal longa ou um ditongo, nós escrevemos o SZ. Beleza? Então, vamos para a próxima regra. A próxima regra, ela trata do uso do SS. As consoantes SS, nas palavras do idioma alemão, nós escrevemos depois de uma vogal curta, tá? Então, o SZ era depois de uma vogal longa, aqui é depois de uma vogal curta. Então, vamos ao exemplo. Küssen. Küssen. Então, verifiquem. Esses dois S's, eles estão entre duas vogais. Mas, eu não pronuncio de forma longa o U com trema. Eu pronuncio de uma forma curta. Então, por isso, vale a regra de nós colocarmos nessa palavra dois S's. Próximo exemplo. Besser. Besser. Aqui também eu estou pronunciando de uma forma curta o E, pelo motivo de nós termos dois S's aqui, certo? Os dois S's eles se encontram entre duas vogais, mas o primeiro E ele é pronunciado de uma forma curta. Então, por esse motivo, eu escrevo essa palavra com dois S's. Agora vamos para o som do S
no final das palavras. Também existe regra para esse caso. A primeira regra, então, seria para o uso do S ou do SZ. As consoantes S ou SZ são usadas no final das palavras do idioma alemão quando as vogais são pronunciadas de forma longa, tá? Então, nós estamos falando aqui agora do som do S no final das palavras, não mais entre as consoantes. Então, o exemplo seria glass. Glass. Então, verifiquem que eu estou pronunciando de uma forma longa o A. Certo? Próximo exemplo. Fuß. Fuß. E aqui também eu estou pronunciando de uma forma longa o U. E por isso vale a regra de usar o SZ aqui. Essas duas, quando usar o S e quando usar o SZ, eu já em seguida vou explicar a diferença dos dois, tá? Então não entrem em pânico aí. E também ainda existe uma outra regra para o uso do S e do SS. As consoantes S e SS são usadas no final das palavras do idioma alemão, quando as vogais são pronunciadas de uma forma curta. Então, nós temos aqui a palavra ananás. Ananás. Então, eu pronunciei o último A de uma forma curta e, por esse motivo, só tem um S. Próximo exemplo. Schloss. Schloss. Aqui também o U eu pronunciei de uma forma curta. E por esse motivo tem dois S's. Aqui esse Schloss ele tem muitos significados. Quer dizer, traduções no idioma português. Então depende o contexto, tá? Então vocês estão vendo aqui que tem muita tradução. Então depende do contexto que você achar essa palavra, né? Então tem que cuidar do que está se tratando o contexto para saber o que está sendo falado aí. O som do S depois de uma vogal curta no final da frase. Então agora eu vou explicar separadamente isso que nós acabamos de ver. A regra do uso do SS. As consoantes SS são usadas no final das palavras do idioma alemão depois de vogais acentuadas. Ou seja, eu vou entonar aquela vogal, certo? Então, nós temos como exemplo vergiss. Vergiss. Então, verifiquem, eu estou entonando a última sílaba. Eu estou dizendo vergiss. Esqueça. Então, eu estou entonando o I aqui, certo? E por esse motivo, nós já tínhamos visto essa regra, né? Mas quando eu acentuo, então, uma vogal, automaticamente nós escrevemos em seguida com dois S's. Outro exemplo. Gewiss. Gewiss. Aqui também eu estou acentuando o I. Então, por esse motivo, nós escrevemos, de acordo com a regra, dois S's depois do I, certo? Outra regra para o uso do SS. As consoantes SS são usadas no final das palavras do idioma alemão
principalmente em substantivos monossilábicos. O que seria essa palavra gigante? Seriam substantivos que só tem uma sílaba, certo? Verbos e adjetivos. Já vamos ver isso com exemplos. Então, o primeiro exemplo seria com substantivos monossilábicos. Então, nós temos aqui a palavra Fluss. Fluss. Então, eu nem tenho como verificar agora qual vogal que eu estou acentuando, porque essa é a única vogal que eu tenho que acentuar aqui, né? Porque a palavra só tem uma sílaba. Então, automaticamente, por isso, eu escrevo com 2 S's. Próximo exemplo, Schloss. Aqui de novo o nosso Schloss. E tudo isso aqui, essa palavra é uma sílaba, tá? Então eu não vou separar ela aqui, não tem como. Ela trata-se apenas de uma sílaba, o Schloss. E por isso nós escrevemos com 2 S's. A exceção seria a palavra Bus. O Bus também, ele é acentuado, lógico, né? Só tem uma sílaba. Mas a gente escreve apenas com um S. Então, essa seria apenas uma exceção aqui. Agora, com o exemplo dos verbos. Um verbo também seria o verbo Schloss. Os verbos no idioma alemão são escritos com letras minúsculas no começo. Então, nós já podemos detectar aqui que trata-se de um verbo, porque o outro nome que eu citei antes, o Schloss, se trata de um substantivo. Daí nós temos que escrever com letra maiúscula, certo? E aqui esse Schloss seria o passado de schließen, de fechar. Então aqui seria fechou. Schloss. Aqui eu também entono, óbvio, porque se trata de uma única sílaba. Então eu tenho que entonar essa sílaba. E a outra palavra, bis. Bis. Então aqui também eu estou entonando o i. Na verdade, a única vogal aqui dessa sílaba, né? E por esse motivo, então, que nós escrevemos também 2 S's atrás. Esse bis, ele significa mordeu, no passado, a palavra. Exemplos ainda com adjetivos. O adjetivo, então, um exemplo seria a palavra krass. Krass. Aqui também eu estou entonando o A, né? Dessa única sílaba aqui. Então, por esse motivo, nós vamos escrever com 2 S's. E o outro exemplo é blass. Blass. Aqui também eu estou entonando o A. Então, por esse motivo, ele é escrito com 2 S's. Para vocês terem uma ideia, se vocês querem foneticamente uma explicação sobre, né, essas sílabas aqui, monossílabas que são entonadas, tentem imaginar se colocasse um acento nessa vogal. A entonação é a mesma coisa, tá? Então eu digo blass, como se tivesse um acento, tá? Então sempre essas palavras elas têm as vogais em seguida duplas. O exemplo das, que significa, traduzido ao português, que, como uma conjunção. Então, esse das aqui nessa frase, ich weiß, dass es stimmt. Ich weiß, dass es stimmt. Então, esse das aqui, ele também. Ele é escrito com 2 S's porque eu estou entonando esse das, certo? Então aqui,
por esse motivo, ele é então escrito com 2 S's. Agora vamos para a próxima regra. Regra para o uso do S. A consoante S é usada no final das palavras do idioma alemão depois de vogais átonas, em substantivos terminados em nis, as, is, os e us. Então vamos ver isso melhor com exemplos. O que significa uma sílaba átona? Uma sílaba átona é aquela que não é entonada. De novo. Então, aqui nesse exemplo, eu digo ananas. Ananas. Eu não digo ananás, tá? Então, eu não entono a última sílaba, mas sim a primeira. E quando isso acontece, no final da palavra, nós então escrevemos apenas um S, bem normal. Apenas quando nós entonamos a última sílaba é que daí tem 2 S, que nem a gente acabou de ver. Outro exemplo, Ereignis. Ereignis. Então percebam aqui, eu estou entonando aqui agora nessa palavra a segunda sílaba, não a última. Então, por esse motivo, nós também só escrevemos com um S, tá? Então, essas regras aqui, se forem praticadas depois com leitura, etc., elas são fáceis de serem gravadas, né? São algumas regras aqui, sim, só que se você depois começar a ler um texto, etc., você vai perceber como você entona aquela palavra, como você pronuncia ela foneticamente falando, né? E você percebe também as regras que surgem nessas palavras. Então, não é tão difícil depois na prática, certo? Porque com a prática você acaba também gravando e memorizando as regras. Outra regra para o uso do S. A consoante S é usada no final das palavras do idioma alemão em palavras monossilábicas simples. Eu já vou mostrar o que é isso, que ocorrem com muita frequência. Seriam preposições, pronomes, etc. Então, nós temos aqui a preposição bis. Bis. Eu tenho que entonar, né, esse i. Só que, como ele é uma palavra simples, ele não é um verbo, não é um adjetivo, e assim por diante. Então, como ele se trata de uma preposição, então eu escrevo apenas com um S. E outro exemplo seria o pronome interrogativo, was. Eu também entono ele, mas essa regra aqui me diz que se trata de um pronome, então eu apenas vou escrever ele com um S, certo? Então lembre-se, as palavras como verbos, adjetivos, né? Elas são escritas com 2 S's. Mas os substantivos também, né? Mas quando nós tivermos apenas palavras curtinhas, como preposições e pronomes, nós escrevemos apenas com um S. Certo? Então, continuamos. Próxima regra para o uso do S. A consoante S é usada no final das palavras do idioma alemão no artigo ou pronome das. Então, verifique, antes nós tínhamos também esse das aparecendo aqui, só que o outro das era com 2 S's. E o outro das era uma conjunção. Ele junta uma frase com a outra. Esse das aqui, ele é ou um pronome ou um artigo. Então, verifiquem. Aqui eu já coloquei as duas questões na frase. Das ist das Mädchen, das ich gestern
kennengelernt habe. Então, verifiquem o primeiro das. Eu estou... os das que eu coloquei aqui em azul seriam os pronomes, né? Então, esta é a menina, né? Ou a moça. O das que eu não coloquei em azul é um artigo. Seria o artigo neutro. Das Mädchen, tá? Então, esse das, ele é escrito apenas com um S, não com dois S's, tá? O som do S depois de uma vogal longa ou um ditongo. Regra para o uso do S e do SZ. Depois de vogais longas ou ditongos, temos que decidir entre o S e o SZ. Sim, verdade. Eu já vou mostrar depois como é que isso acontece. Para saber como escrever a palavra, temos que olhar para as outras formas dessa palavra, em que o S-Laut não está no final dela. Se vocês não entenderem tudo isso, eu vou explicar melhor com exemplos. Então, nós temos aqui a palavra que eu já citei antes, que seria glass. Glass. Se, digamos assim, você não soubesse, tá, mas agora se escreve com um S, dois S's, porque eu entonei esse A, certo? Eu falei glass, ele é um A longo. Então, vocês têm que verificar no plural. O plural dessa palavra se escreve gläser. 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 Estão vendo aqui o que está acontecendo? Eu estou pronunciando com som de Z. E que letra eu escrevo se eu estou pronunciando um Z no alemão? Seria então a letra S, certo? Então aí que está o segredo. Se você de repente não sabe como escrever uma palavra, procure vizinhos dessa palavra, procure palavras conhecidas dessa palavra, plurais, etc. Entenderam? Então, se você não sabe como escrever o glass, então verifiquem, tá, então deixa eu ver como é que é o plural dessa palavra. O plural seria Gläser. Gläser. Verifiquem, eu estou pronunciando com som de Z. Então, por esse motivo que tem o S, porque ele se encontra entre duas vogais. Certo? Próximo exemplo. House. House. Que seria casa. Essa, na verdade, já é uma palavra também conhecida, né? De quem já está estudando alemão há mais tempo. Mas digamos que você não soubesse. Agora não sei se escreve house com S, com dois S's, com SZ. Então, uma regra nós temos que lembrar, que aqui nós temos o ditongo, né? Duas vogais, como já eu mencionei antes. Mas, digamos que você também não lembrasse dessa regra. Então, você tem que observar o plural dessa palavra. O plural de house seria Häuser. Häuser. Então, verifiquem, eu estou pronunciando com o som de Z. Häuser, tá? Então, por esse motivo, nós escrevemos S. Beleza? Então, esse é um truque que eu estou dando aqui para vocês para descobrirem uma forma de também saber se a gente escreve as palavras com S. Exemplo com a consoante SZ. Mesma coisa, nós temos aqui a palavra groß, groß. E se vocês não sabem, agora como é que se escreve? S, dois S's ou SZ. Então lembrem
como é que se escreve essa palavra, uma palavra vizinha dela, que seria o aumentativo. Então, seria a palavra größer. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir! Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!